Vamos dar início à terceira aula do workshop de pintura. Hoje nós vamos pintar a uva, né? Então nós vamos começar, ó. Eu vou usar a cor uva e a cor ciclame por enquanto para pintar a uva. Eu vou começar com essa cor aqui, que é a uva. Vou usar nas partes mais escuras, que são as áreas de sombra. Vou começar com essa que tá aqui por baixo, ó. Então, ó, a área de sombra dela, onde que ela tá mais escura? É aqui, ó, onde que ela tá por baixo. Então, eu vou passar o uva aqui primeiro. Vou espalhar. Eu esqueci até de falar, mas eu tô usando esse pincel aqui, que é da Castelo, tá? Ó, esse é o 543, esse é o número 8. O 543 ele tem uma haste mais comprida, mais longa, tá? Mas pode usar qualquer outro pincel, não tem problema não. E como eu já completei aqui, ó, né, com a área de sombra, espalhe assim para afinar a tinta aqui no final. E daqui para cá eu vou usar o rosa ciclame. Não precisa de lavar o pincel, tá? Porque uma cor vai se misturar com a outra aqui. Então, ó, vem, faz as partes da beiradinha bem direitinho. Quando a gente faz essa parte aqui, a gente coloca a tinta só de um lado do pincel, para ficar mais fácil. Acho até que eu vou trocar o pincel, deixa o pincel um pouco mole. Vamos fazer essa parte aí. Vou pegar um outro aqui. Ó, vou pegar esse aqui, esse é da Acrylex. Vou experimentar, ver se eu consigo fazer com ele, que acho que eu vou fazer melhor. Esse aqui é o 151, ele já, como ele tá muito usado, ele já apagou, tá vendo, ó? Então, ó, aqui, ó, eu vou escurecer essa área aqui, ó. Puxa pra lá. Vamos mudar a posição dessa luz? Eu vou fazer essa aqui que tá aparecendo só essa parte dela, então ela é toda escura. Então, vamos preencher aqui, ó. Ela tá por baixo. Os cantinhos. Deixa eu dar essa coisa, pronto. Agora eu vou sair aqui, ó. Preencher. Faz eu achar. Preencher essa área aqui, que tá mais baixo. Vou vir com rosa ciclame do lado de cá e vem de encontro com essa parte que tá de sombra. Essa uva aqui, ela tá toda por cima. Então, eu só vou escurecer essa parte de baixo dela aqui, que é a parte que ela tá encostando no chão, né? Como se tivesse um chãozinho aqui. E ela estivesse encostando no chão. Eu vou vir com o rosa ciclame preenchendo o resto.
Essa aqui, ó, essa parte aqui tem que estar escura. O resto é claro. Então, vamos fazer a parte escura aqui, ó. Essa parte de sombra e luz na pintura, ela é muito importante, né? É ela que vai dando forma para a pintura. Vou misturar uma tinta com a outra, né? Porque para não ficar uma lista, né? Uma separação. Vamos escurecer mais um pouquinho aqui. Agora vou mais uma. Essa aqui, olha como que ela tá por baixo. Aqui, aqui, aqui. Então, ela tem uma área muito grande de sombra, ó. Agora, essa aqui, ó, ela só tá por baixo aqui, ó. Então, a área de sombra dela vai sair aqui, ó. Um pouquinho de tinta. Vamos puxar pra lá. Vamos puxar aqui, ó. Tô gostando desse pincel também, que é muito grosseiro. Pegar uma coisa, não tô acertando os pincéis, não. Muito grosso, eu tô tentando fazer um... Hoje vocês, seus pincéis não Ah, estão não estão numa briga aqui. não estão de bem. Não estamos mesmo. Precisando de outro pincel aqui. Vou colocar um menorzinho aqui. Tá muito grande, aí eu tô tentando fazer uma coisa e não tá me obedecendo. Agora eu vou fazer essa aqui, ó. Essa aqui, a sombra tá aqui.
um pouquinho aqui. Agora esse aqui. Olha só como que ficou essa uva, uma divisão, né? Ficou lá escura, não pode deixar assim. Então, ó, pega um pouco mais de tinta na parte escura e vem misturando, vem fazendo um degradê aqui. Vem misturando. Pronto. Agora, olha, essa do lado de cá, parte escura, esse cantinho aqui. Agora vamos aqui, ó, que é luz. De novo, ó, como é que ficou aqui. Então, ó, põe um pouquinho de tinta no pincel e faz a mistura de uma tinta com a outra. Né? Não leva muita tinta, né? Leva aos poucos. Essa aqui, olha como que ela tá por baixo, ela só vai ficar clara aqui, ó. Então, ela vai ser uma uva bem escurona. Então, ó, aqui. Esse olhar para olhar, né? Aonde põe a sombra, aonde põe a luz, tem que ser bem atencioso na pintura. Espalhou, agora vem com um pouquinho aqui, ó, do claro. Agora, essa aqui só tá escura
aqui, ó, somente aqui que ela tá por baixo, o resto ela vai estar toda por cima, então, ó, puxar só aqui um pouco, né, e ela vai estar numa área de mais luz, então ela vai ser... Olha como que ficou, volta, né? Agora você vai fazer o degradê. Sem invadir muito essa beirada ali. Né? Sem invadir esses cantinhos aqui. Esse cantinho precisa que fique um pouquinho mais claro. Né? Para mostrar que aqui, ó, nessa área aqui, ela tá por cima. Essa aqui agora, ó, tá vendo, ó? Essa ela tá toda por cima. Então, aonde que eu vou pôr a sombra nela? Eu vou pôr mais ou menos assim, ó, no meio, eu faço assim, né? Para dar uma área de sombra. E venho com o resto, preencho com a luz. Bom, até misturei por cima aqui. Tá vendo, ó? Mas não tem problema, porque depois eu vou voltar com a área de sombra, ó. Agora essa aqui tá por baixo aqui, nesse canto. Aqui. E aqui.
Essa aqui, ó, ela é mais escura que ela tá toda por baixo. Então, ela vai ter só uma beiradinha aqui, ó, iluminada. Vamos fazer a parte que tá por baixo primeiro. Vamos fazer as áreas de sombra dela, ó. Essa tá toda por cima, então é o mesmo caso daquela dali. Então, eu vou fazer só uma área de sombra aqui por baixo. E vou fazer uma área de luz em volta dela. Aí a gente já vai, né, misturando as tintas. Vou pegar um pouco do escuro aqui. Nessas que estão por cima, né, a gente disfarça um pouco a sombra. Não precisa deixar uma sombra muito forte. Aqui, ó, essa aqui, ó, né? Ela tá por baixo aqui, ela tá por baixo aqui e aqui, ó. Esse meizinho aqui, ó, também, ó. Deixa eu fazer primeiro para vocês entenderem. Aqui ela tá por baixo. Então, eu vou passar sombra. Eu vou puxar. Aqui, ó, também ela tá por baixo. Agora, esse pedacinho aqui, ó, tá vendo, ó, somente esse aqui, é essa que tá por baixo. Então, aqui tem que ser mais um pouquinho mais claro, ó. Porque nessa beiradinha aqui, ela tá por cima. Aí a gente vai misturando uma tinta com a outra. Muito cuidado também com a trama do tecido, gente. A gente tem que passar a tinta e tampar a trama do tecido. Senão a pintura não fica boa, não fica legal. Quando a gente tira o tecido da tábua, a gente vê a trama do outro lado. Então tem que ter muito cuidado na hora de passar a tinta. Observar bem para ver se está tampando a trama do tecido. Vamos voltar aqui no escuro, para a gente não perder essa sombra. Aqui. E vou já puxar pro lado, ó. Meu Deus do céu, os cachorros tá numa sinfonia. Mas não é meu não, hein? Por favor, seu vizinho aqui, gente. Quer ter uma manada. Ai.
É água. Eu quero. Agora, ó, eu vou usar o oliva para puxar da ponta para lá, encontrando com esse pistache. Fazendo uma mescla aí, misturando uma tinta na outra. Deixa eu botar aqui. Aí, eu quero marcar um pouquinho, como se a folha tivesse um pouquinho queimada. Então, eu vou marcar nessa ponta aqui. Deixa eu beber uma água. Ó, Essa foto que às vezes melhora, né? eu não vou dos titios. Ó, vou puxar aqui, ó. Vou marcar uma área. O meu pincel tá até um pouco sujo do pistache, não tem problema não, né? Ó. Queimar aqui um pouquinho. E agora eu venho com o verde oliva. O verde oliva eu vou passar o resto, ó. Sempre puxando pra dentro, pra ir de encontro com esse verde pistache aqui. Vai contornando a folha e vai puxando. Aqui na beiradinha aqui, eu vou botar um pouquinho mais escuro também. Na pontinha aqui, ó, onde eu pus o caramelo, só nas beiradinhas. Deixa eu botar um pouquinho de diluente aqui, porque a área é grande. O diluente vai me ajudar a espalhar essa tinta aqui. Vou marcar um pouquinho aqui, vou escurecer esse meio aqui muito pouquinho. Então fica só, o meio fica mais claro. Agora, ó, esse lado aqui, ele precisa de ser mais escuro. Então, eu vou usar o oliva primeiro, mas depois eu vou usar um pouquinho do sépia. Aí eu vou com essa tinta até aqui de baixo, né? Porque tudo vai ser área de sombra. Agora essa pontinha aqui eu venho com pistache. Só que ela vai ficar um pouquinho mais clara. Aqui, ó, tem uma parte dela que entra aqui debaixo desse galho aqui.
vou usar um pouquinho do sépia. Com o sépia, eu vou marcar as nervuras dela. Então, ó. Pode ficar também, ó. Agora, eu vou clarear essa parte aqui. Um pouquinho de tinta aqui. Aqui vocês vão levando um pouquinho de tinta para clarear. E aí vocês vão olhando também aonde que vocês querem clarear um pouco. Posso até clarear um pouquinho. Fazer um ponto de luz aqui. Aqui também. Agora essa aqui é a mesma coisa, né? Essa aqui, ela não tem essa divisão aqui, porque tá por baixo, né? Então, ela só tem as áreas dos nervuros. Então, ó, vou sair aqui com o escuro, né? Porque ela já tá por baixo aqui. Então, vou sair aqui com o escuro, ó. Essa puxada aqui na diagonal, vai ter que ter atenção. Puxa tudo aqui na diagonal. Eu quero queimar essa folha na pontinha aqui. Então, venho aqui com o caramelo e puxo. Mas não passa muito caramelo, não. Agora, nesse meio aqui, eu venho com um pouquinho do pistache para dar uma luz aqui.
eu esqueci essa parte aqui, ó. Não está saindo. Quando a gente está pintando, gente, com a folha aqui, porque ela da parte escura, perde todos os riscos da folha. Né? Você não sabe aonde. Ou você acompanha tendo risco, né? Você bota o risco perto de você e acompanha, ou você vai mais ou menos pelo olho, pelo que você viu do risco e usa para fazer as nervuras, né? No caso aqui, ó, tem uma nervura saindo aqui, ó, para cá. E tem outra saindo aqui assim, ó. Então, eu tenho que manter essas nervuras aí. Eu gosto de marcar primeiro antes de eu usar o claro, porque aí eu vou saber aonde que eu vou usar o claro, né? Porque o claro você usa aí na parte entre as nervuras. Não chega o claro muito aqui embaixo, né? Porque aqui é a área de sombra, então não chega. Tenha cuidado para usar ele. Deixa eu só melhorar o contorno que tá aqui. Aqui, ó. Limpando esses buraquinhos que tá vendo o pano, que não pode sobrar. Pronto. Essa parte escura, né? Ela mostra que a folha tá por baixo da uva, então tem que ter cuidado, tem que escurecer. Se depois que secar vocês acharem, olhar e falar, nossa, não ficou legal, pode usar, né? Leva pouca tinta, mas pode passar mais tinta. Agora, eu vou fazer o cabo primeiro, depois eu vou voltar na uva. O cabo eu vou usar o CEP. Aí o cabo tá aqui, ó, ele tá encostadinho aqui nessa folha. Aqui também do lado de cá, ó. Tá aqui bem certinho. Também. Agora, vou iluminar um pouquinho. Vou usar até o verde soft mesmo, para iluminar aqui um pouquinho. Vou dar uma voltinha aqui. Agora eu vou voltar, deixa eu fechar um pouco dessas tintas aqui. Eu vou voltar nas uvas e vou dar mais uma camada aí na sombra e na luz. Só que eu vou usar outro tom. Não é com o mesmo tom de tinta. Para a sombra, eu vou reforçar com berinjela. E A luz. amora.
né? É o amor e o berinjela aqui, mas a luz eu vou usar um pouquinho, um pitadinho de branco. Então, olha, a berinjela é uma cor muito escura. Então, se ela é muito escura, eu vou usar nas áreas onde está mais escuro. Então, não é todos os locais que eu vou pôr berinjela. E bem pouquinha tinta. Não exagera, porque a berinjela é uma cor muito forte, muito escura. Então, ó, aqui precisa, essa parte aqui, ó, que mostra uma uva que tá lá por baixo, ó. Né, que tá parecendo só uma parte dela. Como se ela estivesse do outro lado do cacho de uva. Aqui também, ó, precisa ser para realçar aqui, ó, separou aqui. Então, e quando a gente vai colocando essa sombra, né, a gente vai realçando, ela muda por completo. Ó, essa aqui que tá muito por baixo, ó. Vou chegar um risco pra lá, pra mostrar a divisão aqui. Eu ponho até um quininho do pincel assim, ó, pra usar, porque não, pra pegar menos tinta. É um pincel assim de quina. Ó, só de um ladinho. Aqui, ó, pode passar. Quando a gente acha que a gente pegou muita tinta, coloca, bate na bandejinha, limpa no pano. Acho que deu. Essas que estão por cima, tá? Não precisa de passar o berinjela, não. Senão elas vão ficar muito forte, né? A sombra. Essa sombra aqui é uma sombra mais escura, só para realçar que elas estão por baixo. Agora eu vou pegar um mínimo de branco para mim realçar a área de luz. Gente, o branco ele tem que ser mínimo mesmo, tá? Mínimo do mínimo. Você pega um pouquinho só e faz isso aí, ó. Passa o pincel pra lá e pra cá. Olha como é que eu peguei bem pouquinho, tá vendo, ó? Se você achou que pegou muito, limpa o pincel e volta lá.
Molhei o pincel no diluente. Vou dar mais uma realçada. Essa área de luz, gente, é aonde que tá o rosa ciclano. Agora, olha, já realcei, né? Já dei uma olhada, achei que tá bom. Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um chãozinho aqui, né? Pra essa uva. A gente pode usar várias cores pro chão. Eu vou usar um cinza aqui, né? Eu vou usar um cinza representando no chão, mas vai representar uma sombra também, como se essa uva aqui estivesse fazendo uma sombra embaixo. Eu vou fazer a sombra com o cinza claro, depois eu vou dar uma profundidade com o cinza né? Então, olha só, eu vou pegar primeiro, ó, a tinta aqui, ó, ela precisa que ela esteja de um lado só do pincel, aqui não, aqui só, ó. Aí, ó, eu vou fazer em formato de um risco. Ó, passo o pincel pra lá, né? Pegou de um lado só, do outro não, só de um lado. Ó. Um lado só. Você não vai fazer nessa área aqui de baixo, não. Vai fazer somente aonde que tá o contato das uvas. É uma sombra mesmo. Você não vai também estender e passar, não, né? Só um reflexo que você vai fazer. Ó. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho do cinza. Ô, Luana, pega na caixa de cinza pra mim, eu peguei cinza chumbo. Não pode ser cinza chumbo não, que ele é muito forte. Tem que ser cinza. Cinza claro e cinza. Ele é um pouco mais do que o cinza. Será que não tem cinza na caixa, não? Eu acho que não. Esses dois aqui é cinza claro. Será que tem outra Cestinha. caixa? Olha aqui no painel. Cinza claro, tem cinza aqui. Pega aqui. Aqui não tem cinza. Aqui eu peguei. Peguei aqui. Olha, agora esse aqui, ó, é o cinza. É só um pouquinho para dar uma profundidade aqui. Então, ó, peguei um pouquinho, tiro o excesso lá na bandeja e vem aqui, ó. É coisa bem pouquinha, gente. É só para dar uma profundidade. Pronto. Eu ainda quero fazer mais uma coisinha aqui. Pegar um pouquinho de sépia e diluir ele aqui. Geralmente eu gosto de pegar assim um pincelzinho redondo, ó, esse pincel aqui. Eu vou pegar um pouquinho de sépia, vou pôr um pouquinho aqui, ó. Pega um pingo de água, molha a ponta do pincel na água, assim, ó, molha a ponta do pincel na água. E mistura aqui. Agora eu vou pegar um pincelzinho. Melhor aqui. Esse aqui, ó.
Com esse pincel, vou fazer uns arabescos aqui, ó. É um cipózinho, gente. Aí você escolhe o lugar que você quer pôr o cipózinho. Prontinho, acho que tá muito. Se vocês gostaram, né, da pintura, sigam o meu canal, deixa lá o seu joinha. Mas nós encerramos por aqui a pintura da uva. Só não, arrasou.